Walter Casagrande Júnior, o Casão. Fala, Casão. Tudo bem, Renato, Dri? Prazer estar aqui com vocês. Prazer, muito obrigado pelo convite. Bom, muito obrigado por você ter aceitado. A gente já se encontrou uma vez no Fórum Sindical com a Maria Fro. Eu lembrei dos tempos que eu jogava bola contigo, na Praia Grande. Aí, ó, é verdade. Na Praia Grande, velho, Boqueirão ali. Mas, Casão, eu te convidei, né? Falei com a tua assessora para você vir aqui, porque você escreveu um artigo brilhante, parabéns, sobre essa questão do Daniel Alves. E não falando só do Daniel, mas de outros goleiros que, infelizmente, né, é muito triste isso, se envolveram em casos absurdos, como o Robinho e como o goleiro Bruno. Eu queria começar essa conversa contigo, artigo escrito para o UOL, inclusive faço registro aqui, e que você falasse um pouco mais disso, né? Desse código do silêncio que existe entre esses jogadores, assim, que se manifestam sobre tantas coisas, que não, às vezes não deveriam se manifestar, e sobre isso calam. Então, isso é um movimento que já vem há um bom tempo, que eu já estava percebendo há um bom tempo, já faz uns 3, 4 anos, até mais um pouco, que eu sempre estou cobrando uma posição dos jogadores de futebol com coisas da sociedade. Né? Sempre cobrando, fui muito atacado por isso, os caras falam quando quer, só que as pessoas não entendem que o jogador de futebol ele é um ídolo. Principalmente aqui no Brasil, hoje no mundo todo, mas aqui no Brasil o futebol é muito importante. E a voz do jogador de futebol, ela influencia, ela consegue passar uma mensagem, né? Tanto boa como ruim, né? Mas ela passa a mensagem. E eu venho da democracia corintiana, cara. Com 18 anos eu estava na democracia corintiana, a gente se posicionava pelas diretas já, a gente se posicionava contra a ditadura militar, a gente se posicionava na primeira eleição direta depois para governo, depois do golpe de 64. Então eu venho com essa criação, né? Eu venho com essa formação de jogador de futebol. Então eu cobro porque eu acho que é importante, porque eu sei que é importante, porque foi importante lá atrás, nos anos 80. Então, relacionado a Robinho, que para mim é o caso mais grave de todos, é um jogador de futebol condenado por estupro coletivo de vulnerável, condenado a 9 anos de prisão na Itália. Fugitivo aqui no Brasil, que passeia pela praia tranquilamente, joga futevôlei, tenta até voltar a jogar futebol, né? Alguns amigos vão lá, jogam futebol, alguns amigos jogadores atuais vão lá, jogam futevôlei com ele, tiram uma foto e postam. Cara, isso para mim é inaceitável. É inaceitável. O silêncio já é uma conivência. A presença ao lado de um estuprador condenado na praia, sorrindo, batendo foto e tendo, não é coragem, tendo a covardia de postar, isso me incomoda bastante. Então, nesse caso do Robinho. No caso do Daniel Alves, o Daniel, tudo leva a crer, né? Não tem cada dia surge alguma coisa sempre negativa, sempre contra a versão dele, sempre a favor e a credibilidade da versão da garota. Mas ele ainda está em investigação, vai ser julgado, não podemos falar nada, apesar de tudo leva a crer que a menina está falando a verdade. E outro caso, mais claro ainda, é o Vinícius Júnior, que está sendo atacado com racismo na Espanha. Fizeram um boneco enforcado com o nome do Vinícius Júnior, e não tem um jogador de futebol que sai em defesa do Vinícius Júnior. Não tem um grupo de jogador de futebol que se une, como se uniram contra mim durante a Copa. Os pentacampeões se uniram contra mim na Copa, porque eu apontei um comportamento completamente distorcido de um ídolo, comparando com os ídolos argentinos. Eu estava na Copa. Eu fiz um jogo da Argentina, os ídolos estavam num camarote, mas como torcedores, gritando, sabe, torcendo pela Argentina, e os nossos estavam pagando de dirigentes ao lado do emir, ditador, de um país que não respeita os direitos humanos, trata a mulher como um ser inferior e a homofobia é crime. E os caras sentadinhos lá na boa, tranquilo, vendo o jogo, trocando ideia, dando risada. Isso para mim é conivência, ok? Isso para mim é conivência. E no caso do Vinícius Júnior, cara, não é uma questão de você ficar constrangido, entre aspas, de
cobrar uma prisão do Robinho ou cobrar uma verdade do Daniel Alves. Esse caso do Vinícius Júnior não tem um porquê ninguém falar nada. Não tem um porquê. Qual é o motivo de jogadores calados? E aí aí você vê uma postagem de voltou a namorar com a garota X. Aí você vê a postagem do outro, eu tô na praia, não sei o que lá. E o Vinícius Júnior sendo atacado covardemente e até agressivamente, né? Você colocar um boneco do cara enforcado, isso é uma ameaça, pelo menos na minha visão. Você está colocando uma posição. Você não está mais só sendo racista com aquela pessoa. Você já está ameaçando a pessoa, que é uma simbologia. Você merece ser enforcado, né? E isso aí me incomoda muito, cara. Me incomoda porque eu acho que é um código de silêncio, sim. Não é um código de silêncio organizado. Vamos ser... gente, a gente não fala nada de nada, tá? Ninguém critica os jogadores, mesmo eles podem até estuprar, mas não vamos falar nada. Não é um código de silêncio desse tipo. É um código de silêncio velado, entende? Não toca no assunto. E eu acho também que a imprensa esportiva tem muita responsabilidade, porque ninguém pergunta também. Numa coletiva, se eu estou numa coletiva e o jogador vai lá, eu vou perguntar para ele: o que você acha da situação do Robinho sendo um estuprador condenado a 9 anos, passeando na praia, né, tranquilamente, sorrindo, jogando futebol? Qual é a sua visão? Porque ele é profissional que nem você. Né? Você é jogador de futebol, ele também é. O que você acha? Mas, cara, não se toca no assunto. Então tem uma colaboração nesse código do silêncio com uma boa parte da imprensa esportiva, que acha, na minha opinião, ou prefere ter uma amizade mais próxima com o jogador para ter uma entrevista coletiva ou para levar num programa, ou tem aquela mentalidade completamente fora da realidade, que é assim: eu só falo de futebol. Então o cara é um estuprador, mas como ele é jogador de futebol, se eu vou perguntar para ele se ele vai jogar em algum time, como é que tá, você está treinando, cara, isso não pode. Isso é um desrespeito à sociedade brasileira, na realidade à sociedade mundial, é um desrespeito a todas as mulheres, principalmente aquelas que sofreram qualquer tipo de abuso, de assédio, de violência sexual ou qualquer outro tipo de violência. É um desrespeito. O silêncio é um desrespeito, cara. Não, perfeito, Casão. E eu até queria tentar entender contigo que você está no universo do futebol há 40 anos, aproximadamente. Quer dizer, isso é uma novidade, essa relação, porque assim, agora está aparecendo muito isso. Ou isso está aparecendo mais porque as mulheres hoje têm mais condições de denunciar e de falar. Esse comportamento do jogador de futebol como mulherengo, ele é antigo, né? Sim. Isso a gente sempre ouve dizer, mulherengo, tá? Estuprador é outra coisa. É outra coisa. É outra mulherengo coisa. Não é crime, né? Lógico. Ser mulherengo não é crime, né? Agora, abuso sexual não é. Mas agora está aparecendo um outro lado, que é criminoso, assim, de usar, de estar investido, parece que, de um superpoder que lhe permite qualquer coisa. Isso tem a ver com a formação dessa nova geração. Essa nova geração, ela é muito mal formada numa lógica neoliberal, extremista, Casão, que leva a isso, talvez? Primeiro, vamos lá. Eu sempre defendi, dentro do departamento médico, a psicologia. Eu acho que tem que ter psicólogas, trabalhando principalmente com a categoria de base. A grande maioria sai de famílias de situações difíceis, às vezes muitos irmãos, ou só a mãe, ou só o pai, ou alguém alcoólatra, um funcionamento ruim familiar. Mas ele tem talento para jogar futebol. E aí vai para um clube. E vai crescendo, de repente, com 16 anos, ele é vendido para o Real Madrid. O caso do Endrick. Eu só estou dando o exemplo do Endrick, não que ele seja desequilibrado, não que ele tenha problema, muito pelo contrário, só estou dando o exemplo da idade, tá? O Endrick me parece até bem centrado. O pai dele, a família dele, me parece bem centrada. Mas aí o garoto é vendido, ganha um monte de dinheiro, e depois ele vai para a Europa, sem nenhuma estrutura psicológica para a mudança de realidade dele. É claro que, a princípio, todos eles pensam em ajudar a família. Comprar uma casa para a mãe, dar uma condição melhor, sabe?
pagar estudo da família, do sobrinho, primo, alguma coisa de irmão, pequeno e tal. Eles têm esse pensamento familiar. Mas parece que depois que faz isso, acabou a obrigação. Entendeu? Aí acabou a obrigação. Aí o que acontece? O que aparece? O que vai se desenvolvendo dentro da personalidade desses jogadores da geração de 2006 para cá, que foi onde começaram a aparecer mais problemas, né? 2006, 2004 para cá. O que acontece? Acontece o seguinte: desenvolve na personalidade deles uma arrogância, uma prepotência e uma soberba, né? Uma soberba. E essas três coisas juntas, ela coloca o cara como poderoso. Isso, estou falando psicológico, lado psicológico da pessoa. Ela se acha poderosa, né? E quando você se acha poderoso, você também acha que pode tudo, que você está acima do bem e do mal e que nada vai te acontecer, né? Então você perde o limite, ok? Você perde o limite. E quando a pessoa perde o controle, né, o controle dos pensamentos dela e passa do limite, né, do respeito, da ética, da realidade de uma sociedade, ela comete crime. Ela comete crime, porque ela acha que tudo pode. Então, qual é a diferença para um cara que é um dos grandes jogadores do mundo, ou o maior, no caso do Daniel Alves, tá? O maior vencedor, foi para a última Copa do Mundo de uma forma estranha, ninguém entendeu porque o Tite levou ele para a Copa do Mundo. Vamos lá, Daniel Alves, né? O que leva um cara como esse ser acusado de estupro, de violência, com 300 mil provas contra ele? O que leva ele a fazer isso? Sabe o que leva? A soberba e a ultrapassagem da linha do limite. Então, quando você ultrapassa isso, a menina... Impunidade, né, Casal? Exatamente. A menina ela tem que ceder a ele, porque eu sou tal pessoa. Sabe aquele papo? Sabe com quem você está falando? Sabe quem eu sou? Sabe? Essa conversa da prepotência, é essa conversa do assédio, cara. Eu assisti um filme há pouco tempo no cinema, que eu já vi a história, tudo, já vi até outros filmes sobre isso, mas o filme é Ela Disse, que se trata de duas jornalistas do New York Times que vão fazer um jornalismo investigativo do Harvey Weinstein, o produtor de cinema que está preso lá em Nova York, 25 anos de prisão, ainda tem várias acusações contra ele provavelmente não vai nem sair mais, né? Em cima do poder, do assédio, do limite de eu posso tudo, sabe? E eu sou acima do bem e do mal. Então, o que esse cara fez por décadas? Cara, ele assediou e estuprou diversas atrizes novas, né? Muitas desistiram por causa dessa pressão, outras ficaram traumatizadas, tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, e algumas andaram adiante e tudo bem. Cada um lida do jeito que é, né? Ninguém pensa, a princípio, como ficou a vítima. Ninguém pensa. A grande maioria pensa, nossa, o Daniel Alves, como ele foi capaz de fazer isso? Como isso? Como o Daniel? Como o Daniel? Como o Daniel? E ninguém discute, num debate, o lado psicológico da menina, o trauma da menina, como está a vida da menina, como ela está lidando com aquilo, e a coragem dela de acusar um cara, entre aspas, poderoso, né? E não querer indenização, né? Ela quer prisão, ela não quer indenização. Não apareceu, não se revelou a identidade. Não, nada. Né? Então eu acho o seguinte, é isso aí. E tem um outro detalhe. As gerações mudaram, né, cara? A gente mudou. Vou falar da minha época para frente, dos anos 80, tal. Não tinha redes sociais, não tinha internet, não tinha celular, sabe? A relação, as relações, elas eram próximas, elas eram frente a frente. Você, por exemplo, você não tinha como assediar ou se interessar por uma menina pela internet. Você tinha que conhecer, você tinha que ver, né? Você tinha que ver. Os encontros existiam, tinham encontros frente a frente. E eu acho que esse tipo de relação era muito mais humano, entende? Eu não estou falando que não existiu lá atrás, não estou isentando nada, não é isso. Eu estou falando que o mundo mudou e as relações são diferentes. As relações são diferentes. Hoje, pelo menos quem usa muito as redes sociais, eles
pelas redes sociais mesmo, já tem ataques nas pessoas, tem grupos racistas, tem atos terroristas nos três poderes marcados por redes sociais, tem tudo nas redes sociais. Então, os limites foram ultrapassados, cara. Foram ultrapassados. E isso eu não sei como vai ser, como tem que ser feito para conter isso, entendeu? Então, muita gente, não é só jogador de futebol, não é só um cantor, muita gente até que não é pública, também se acha poderoso e já está na frente dos limites. Não é uma exclusividade de pessoas famosas, cara. Não é. Não é, não. Né? Você vê pessoas, por exemplo, o que a Carla Zambelli fez na véspera do segundo turno. O que é aquilo, gente? O que é aquilo? O que é? É a mesma coisa que nós estamos falando, gente. É a mesma coisa. Prepotência, arrogância, soberba, passou a linha do limite e acha que pode tudo. E nela, no caso dela, ela era uma... Já tinha sido eleita, né? Porque ela foi no primeiro turno, né? Então, olha o poder de achar que pode tudo. Então é uma coisa... Sabe aqueles caldeirão da bruxa que ela fica mexendo? É isso, cara. Como que você vai separar? Como que você vai lidar com isso? Não, e no caso do Daniel Alves, ainda tem a crueldade de que a esposa estava chorando o luto da mãe, né? Sim. É uma coisa assim, cara, enquanto ela estava lá chorando, você estava, né? Pelo que dizem, né? Diz a atuação, estuprando uma mulher. E olha só, pessoal, quem quiser mandar pergunta, manda aqui por superchat, que a gente faz a pergunta para o Casão. E eu queria também trazer um outro aspecto, além dessa prepotência, da soberba, que a causa seria também, eles ganham muito dinheiro, né? Os salários, assim, as negociações não são muito absurdas, é uma coisa que eles vivem em outro mundo do que a sociedade global, né? Então, isso daí eu não sei em qual momento que o futebol passou do limite e perdeu a noção da realidade do que significa dinheiro para o mundo, né? Então, os jogadores, na realidade, eles não têm culpa dessa situação. Eles são talentosos, eles jogam futebol, eles são comprados pelo talento e o dinheiro, o valor está lá em cima, os caras perdem, o empresário perde, os caras pagam e os caras vão lá jogar. O maior problema é a questão de como você prepara esse garoto, esse jogador, para, de repente, ganhar tudo isso que nós estamos falando. Do nada para tudo. Do nada para tudo, na vida do jogador de futebol, do nada para tudo, a diferença é só isso. Não tem nada, coisas vão acontecendo até chegar no tudo. Não é assim. Do nada para tudo. Ali, ó. Sabe? O que você vai fazer com tudo se você não tinha nada? Eu não tinha nada, agora eu tenho tudo. O que eu faço com tudo? Se eu nunca tive nada na vida, agora eu quero tudo. Né? Então, cara, é muito difícil esses garotos mais jovens e tal. Não estou falando daqueles mais velhos, não, que esses caras tiveram tempo suficiente. Esses jogadores com mais de 30, que estão ainda na Europa, que ganham muito dinheiro, que jogam muito bem, esses caras tiveram um grande período de tempo para perceber que estava agindo errado, que o mundo não era da forma que eles pensavam. Né? Mas esses garotos novos, são esses caras que nós temos que trabalhar. São esses caras que os clubes e a CBF têm que se preocupar com a saúde mental. Porque é questão de saúde mental. Isso que aconteceu com o Daniel Alves, isso que aconteceu com o Robinho, né? É questão de saúde mental, gente. É mental. Se tivesse tido uma preparação, se tivesse tido um trabalho, se tivesse tido um acompanhamento psicológico para mudança de vida, sabe? Eu acho que a realidade seria mais próxima deles. É claro que com o dinheiro que ganha, nos times que jogam, você perde o controle em algum momento, você fica deslumbrado em algum momento, mas a diferença é quanto tempo você vai ficar deslumbrado e quanto tempo vai demorar para você voltar a pisar no chão com os dois pés. Esses caras não pisam no chão com os dois pés há muito tempo. Né? Eles flutuam. E isso, na minha opinião, é uma questão de preparação mental da carreira do jogador, desses jovens garotos aí, sub-20, que estão jogando lá na Colômbia, estão jogando muito bem, uma geração talentosa, vai soltar a vida como
como fizeram com as outras gerações, e dá nisso que está acontecendo agora? Primeiro, não ganha título nenhum, né? Não ganha título nenhum, porque se chama um monte de jogadores com a vaidade no teto, todo mundo se achando o melhor, todo mundo na soberba, todo mundo arrogante, todo mundo prepotente. Não vai ganhar nada dessa maneira, né? Não vai ganhar. Fora que você coloca na vida pessoas perigosas pelo poder, né? Porque, cara, gente, o Robinho é condenado, o Daniel tá sofrendo acusação seríssimas, o caso dele é muito crítico. O jogador Mendy, que joga na Inglaterra, ele foi acusado de 7 estupros lá na Inglaterra. Né? E outros tantos por aí que aparecem toda hora. O Bruno, que matou a companheira. O Bruno, gente. Não, o Bruno não dá nem para levar, assim, pensar. E ainda, tudo bem, ele... Cara, não, o pior não é que ele ter feito, é que ele está sendo... Tem gente buscando resgatá-lo. Né? É isso que eu estou falando. É isso. Impressionante. Ressocialização, todo mundo tem esse direito. Oh. Todo mundo tem o direito de se recuperar e ressocializar, voltar à sociedade como uma pessoa segura. Né? Você não vai soltar uma pessoa que você não sabe. Então, o Bruno. Só que a ressocialização não pode ser como jogador de futebol, né? Dar entrevista, tirar foto, dar entrevista, jogar no campo, defender, a torcida gritar nome. Cara, você vai enaltecer um criminoso, um crime hediondo, perverso, como o Bruno fez, você vai ficar aplaudindo. Cara, não. Ele quer voltar à sociedade, vai fazer um curso específico de alguma coisa e vai trabalhar. Não jogar futebol. Jogar futebol você não pode mais. Que nem o Robinho. O Robinho é condenado por estupro. Você acha que o Robinho pode voltar a jogar futebol? Cara, não. Quer fazer alguma coisa, vai fazer outra coisa. Você não pode ser uma pessoa pública. Você não pode ter o prêmio de voltar a fazer aquilo que você mais gosta, que é jogar futebol, porque foi através do futebol que você estuprou uma menina. O Bruno foi através do futebol que ele mandou matar a garota que era a mãe da Elisa, né? Samúdio, que era a mãe do garoto, do filho dele. Através do futebol, porque ele era o goleiro Bruno, conheceu a menina, saiu com a menina e depois mandou matar. Robinho era o jogador Robinho, na época acho que ele era do Milan, foi lá e estuprou a menina, jogador de futebol. Aí você comete esse crime, o Bruno cumpre não sei quanto tempo de prisão, aí dão uma liberdade semiaberta, uma punição semiaberta para ele, e ele volta a ser jogador de futebol. Se foi por causa disso que ele mandou matar a menina, para mim não é coerente, entende? Eu não sou, cara, assim, eu não sou contra de forma nenhuma a ressocialização, de forma nenhuma, porque eu sei como é importante. Eu tive que fazer ressocialização, porque eu fiquei internado um ano por problema com drogas. Eu tinha os valores, os princípios distorcidos. Eu já mentia muito, manipulava muito, quer dizer, eu estava completamente fora de padrão. Né? Na parte final do meu tratamento, foi a ressocialização. Eu voltar a conviver na sociedade ao lado de uma psicóloga para ela me ajudar a ser uma pessoa... não ser uma pessoa perigosa para as outras pessoas, nem para mim mesmo, entendeu? Nem para mim mesmo. Então eu fiz ressocialização, e a ressocialização não é soltar o cara na rua. Não é. Eu posso dizer isso com toda certeza. Quer ressocializar, tem que ter um acompanhante de saúde mental. Como que você vai soltar o Bruno sem ter um acompanhante de saúde mental para ressocializar? Cara, não existe isso. Tem que ter um acompanhante. Por isso que o trabalho da psicóloga é muito importante dentro da sociedade, não é só no futebol, não. O Casagrande, a gente está agora com o novo governo. Hoje mesmo, antes de entrevistar aqui, eu entrevistava junto com o pessoal do Barão do Tararé a ministra Ana Moser. Tem uma ministra aí comprometida aí com os valores democráticos. Eu queria primeiro perguntar sobre a tua expectativa em relação a esse novo governo e aí, ao mesmo tempo, acrescentar o seguinte: o que um governo, um Ministério dos Esportes pode fazer, Casão, para mudar essa mentalidade, principalmente do esportista no futebol? Mas não é só no futebol também. A gente vê pessoas do vôlei com comportamentos ruins, não só politicamente, mas de valores humanos.
E o que se pode ser feito a partir de uma estrutura estatal, ou se não pode, né, na tua opinião? Cara, porra, bicho, vamos lá. O que eu espero do novo governo? Cara, o novo governo está tendo que resolver, resgatar, reconstruir tudo. Até porque, no dia 8, teve aquele ato terrorista lá em Brasília, quebraram tudo, destruíram tudo, né? Tem que recuperar a integridade dos poderes. Olha o caso de Yanomami. Olha o caso do povo Yanomami. Mais uma coisa absurda, perversa, cruel do governo de Jair Bolsonaro. Tá? Você escreveu um artigo sobre isso hoje, inclusive. Escrevi um artigo sobre isso hoje e eu trabalho com os povos indígenas. Né? Eu trabalho desde antes da pandemia. Eu fiz um evento o ano passado, junto com a Célia Chacriabá, Sônia Guajajara, numa aldeia Caturama, lá em São Joaquim de Bicas, do lado de Brumadinho, e do povo Pataxó. Nós demarcamos um campo de futebol numa terra batida, e o evento se chamava Sem Demarcação Não Tem Jogo. Sem demarcação não tem jogo, que era para simbolizar, porque num campo de futebol, se você não demarcar, não tem jogo, mas para os indígenas, a demarcação, o jogo deles é a sobrevivência, entende? E então eu estou muito próximo a eles, eu sei muita coisa, mas eu nunca imaginei que estava acontecendo isso. E, Casão, deixa eu só fazer um parênteses. Eu estive visitando a Amazônia, fiquei 10 dias rodando com barcos no Rio Negro e tal. E uma coisa que me deixou muito surpreso é que em toda aldeia indígena, no centro, tinha um campo de futebol. Sim. Era a aldeia e o centro era o campo, né? Não sei se você chegou a perceber isso nas visitas. Claro. O meu contato com eles, o início das reuniões foi por causa do esporte. Por causa do esporte. Então, eu fazia reuniões com todas as lideranças indígenas, né? E eles foram explicando quais eram os problemas, o que eles pensavam, o que eles queriam, o que eles estavam necessitando. E eu percebi que uma das coisas que eles estavam mais precisando era a visibilidade da história, visibilidade do que está acontecendo, das necessidades dos povos indígenas, não só das coisas ruins, mas também das coisas boas. Então, o meu compromisso com eles, aquele que eu assumi, foi a visibilidade. Então, nesse caso do evento lá, Sem Demarcação Não Tem Jogo, foi o UOL, foi Folha, foi a ESPN fez uma matéria. Então, eu trabalhei para organizar o evento, mas eu trabalhei muito para mostrar, para chamar a imprensa para dar visibilidade. Não adiantava a gente fazer aquele evento maravilhoso que a Cacique ganhou a escritura daquele terreno de 2 pessoas, não foi governo, não, 2 pessoas que eram donos do terreno, nesse dia do evento, entregaram a escritura para eles, né? E isso não ia passar em nenhum lugar, isso não ia ter foto, não ia ter matéria, não ia ter nada. Cara, então, a minha luta é isso. E isso que aconteceu agora, essas imagens horrorosas, trágicas, deprimentes, né, do governo Bolsonaro, do descaso com os povos indígenas, é visibilidade, precisa, choca a gente vê, mas o povo precisa ver, a gente precisa saber, e não é só isso, cara. Os povos indígenas jogam futebol, jogam vôlei, arco e flecha, eles têm o esporte deles, eles têm os jogos indígenas deles, e é isso que eles querem mostrar. Eles não querem ser mais um folclore do Brasil, entendeu? Eles não querem ser mais aquela coisa, olha um índio ali, olha um índio ali. Não é índio, são os povos indígenas, cara. Então, eles têm o jeito deles viver e nós temos o nosso jeito de viver. Mas nós somos todos no mesmo lugar, sabe? Não tem diferença entre nós e ninguém. Na realidade, nós não temos diferença com ninguém. É só respeitar as pessoas, só ter respeito. E aquilo lá, no mínimo, por baixo, fora a atrocidade, fora a covardia, a perversidade do governo Bolsonaro, da Damares, sabe? Fora tudo isso, é um descaso com o Brasil. Com o Brasil. Não é com os povos indígenas. Não pode ficar olhando lá e falar assim, nossa, olha o que o governo Bolsonaro fez com os povos indígenas. Não, olha o que o governo Bolsonaro fez com o Brasil. Entendeu? Porque os povos indígenas, assim como nós, representamos o Brasil. Se você se sente, se você é prejudicado perversamente por alguém, a sua família, o seu grupo de amigos, cara, está sendo atacado o povo brasileiro.
Não é o problema é meu. Que muita gente falava para mim assim, pô, Casão, isso não é problema seu. Como não é problema meu? É problema nosso. Tudo é problema nosso. Tudo que acontece no Brasil é problema nosso. Não tem essa de problema, não é problema meu. Como não é problema meu? É ótimo isso. Não, isso, pô, não se mete com isso. Pô, você vai arrumar confusão, dor de cabeça. Aí vem comentários nos meus textos assim, pô, vai comentar futebol, cara. Você comentar de futebol. Como se eu, cara, não pudesse falar mais nada de outra coisa. Ser um idiota falando de futebol, enquanto do meu lado tem genocídio dos povos indígenas, tem destruição da Amazônia, tem garimpo ilegal, tem assassinato, tem estupro, e eu vou ficar falando que o jogo foi bom, bela jogada, ó que golaço o cara fez. Não é só isso. Eu não vejo o futebol dessa maneira. A minha visão do futebol é bem ampla. O futebol faz parte de uma sociedade mundial. O futebol não existe mundo do futebol, universo do futebol. Não existe isso. Insistem em falar isso dessa maneira, porque aí você coloca no mundo do futebol pode tudo. No mundo do futebol não pode tudo, em nenhum mundo pode tudo. Todas as leis têm que ser respeitadas em qualquer área, em qualquer segmento da sociedade. E o futebol está incluído nisso. O Casão, você tem pergunta? Não, é que os próprios jogadores poderiam, imaginar, com a audiência que os jogos têm, levar uma SOS Yanomami, né? Claro! Fora a cultura do estupro, imagina o impacto e a força que isso teria, né? Se os próprios fizessem um minuto ali. Essa é a minha cobrança, Dri. Como os jogadores do Casão faziam na democracia corintiana. Exato. Põe um SOS Yanomami. Imagina, por um mundo. Entra com uma faixa no campo. Entra no campo e abre aquela faixa. Tá passando o jogo ao vivo. Exato. Chama atenção para o que está acontecendo em algum lugar do Brasil. Não. Silêncio total. Mas eu ia te perguntar exatamente isso. Mas será que antes dos jogadores não tem uma estrutura toda montada hoje, ante isso? Porque na época da democracia corintiana tinha o Adilson Monteiro Alves ali, com uma visão de mundo que permitia essa democracia corintiana acontecer. Hoje, o futebol ele é controlado só, com exceção do Bahia, de um outro time aqui ao acolá, os dirigentes são todos de extrema direita, nem de direita. Né? E, além disso, tem esses coaches, esses empresários, esses caras do universo particular dos jogadores, do mundo do futebol, né, Casão? Que os caras, parece que eles... Não, você não pode mais se preocupar com aquele universo de onde você veio. O Daniel Alves morava numa cidade pequena da Paraíba, de 10 mil habitantes, se eu não me engano, Umbuzeiro. Juazeiro. Ele dormia na sala dos primos dele. Ele, depois que ficou rico, milionário, ele não voltou lá nem para dar uma rede para o campinho de futebol. Segundo os primos, falaram na Copa do Mundo. Nem uma rede tem no campinho onde ele jogou bola e aprendeu a jogar. Os primos são de esquerda e ele é de bolsonarista. Fez discurso defendendo Bolsonaro. O que acontece? O cara sai do corpo, parece que ele ganha um outro corpo, outra alma, outro espírito, outro tudo. Ele vira... E esses caras da estrutura, Casão, então, mas o lance é assim. Eu acho assim, existe regras nos clubes. Você assina um contrato e aí você tem ali as coisas que você pode fazer ou não. Ok? Beleza. Você tem que respeitar. Mas o jogador de futebol é cidadão brasileiro. Tá? Ele é cidadão brasileiro. E hoje tem as redes sociais. Por que um jogador de futebol não pode postar lá SOS Yanomami? Por que não pode? Por quê? Quer dizer que as regras do clube valem até para ele na vida social dele? Quer dizer que ele é um escravo das regras e das leis do clube? Quer dizer, ele na casa dele, ele não pode pensar, ele não pode falar, porque lá no clube não pode. Mas ele não é só jogador de futebol. O jogador de futebol, uma coisa que eu estou batendo nessa tecla é o seguinte: os jogadores de futebol já faz um tempo, eles acham que nasceram jogadores de futebol. E não é verdade. A gente nasce cidadão brasileiro. Eu fui virar jogador de futebol com 18 anos. Até 18 anos, a minha formação foi como cidadão brasileiro. Dentro da minha casa com meus pais, no colégio e no Corinthians, que eu treinava no Corinthians desde os 11 anos de idade. Então, a minha personalidade, né, foi formada através da educação dos meus pais, da escola, do Corinthians e, obviamente, das coisas que eu comecei a me interessar durante a minha adolescência. Foram brotando coisas em mim
né? Principalmente vai do lado político, do lado cultural, que eu me interessei, independentemente da formação que eu tive nesses 3 pontos, né? Escola, família e Corinthians. Fora isso, eu sou gente. Eu não posso... É absurdo eu ficar robótico só com as informações da família, informações da escola, informações do clube que eu treino. E aí? E eu não vivo? Eu não penso? Eu não falo? Eu não posso me posicionar como cidadão? Pode, deve, sabe? Todo mundo deve e pode, sabe? Inclusive pessoas públicas, que a voz vai alcançar uma proporção gigantesca. A sua mensagem é gigantesca. Para fazer 22 e dançar funk, aí pode. Para falar, para chamar a atenção dos povos Yanomami, não pode. Para defender o Vinícius Júnior, que está sendo atacado por racismo, não pode. Mas para falar que vai votar no Jair Bolsonaro, pode. Entende? Então é isso. Só pode favorável a eles. E é muito estranho. É uma coisa muito estranha. Não é estranha numas, né? Mas assim, Robinho, né? Condenado. Daniel Alves sendo investigado por estupro. Bruno, um assassino cruel e frio, né? Todos eles apoiando o Jair Bolsonaro. Ronaldinho Gaúcho e o Alex, que foram presos lá no Paraguai com passaporte falso. Olha que situação. Ronaldinho Gaúcho. Para que passaporte falso? Me diga. Não entendi aquela história. É uma história muito mal contada, que não foi esclarecida, nem explicada para a população, né? Porque Jair Bolsonaro, né, deu uma ajudazinha ali na história. Então, todos esses caras do futebol ou de qualquer outra área, da grande maioria que tem algum problema com a justiça, eles apoiaram Jair Bolsonaro. Todos eles. Podem ver, podem procurar. Até o assassino da Débora... Não é Débora, daquela garota atriz, da filha da Glória Pérez. Daniela Pérez. Daniela Pérez, o Guilherme de Pádua, que faleceu há pouco tempo, apoiando o Jair Bolsonaro. Né? A exceção é o Richarlison, né? O Richarlison Richarlison, o Paulinho do Atlético Mineiro. O Paulinho do Atlético Mineiro, ele ganhou a medalha de ouro lá na Olimpíada de Tóquio, e ele é do Candomblé. E ele comemorou o gol com um gesto de uma entidade do Candomblé. Foi atacado, soltaram bombas na cabeça dele. Mas ele está ali, defendendo a religião dele. Mas ele não está atacando as outras religiões, como fez a Damares, como fez a Michele, como fez o Jair Bolsonaro, como fez toda a turma deles lá. Que as outras religiões não são do diabo. A deles é legal. Entendeu? Então, tem jogador. Por que aí você falou agora, as regras do clube, né? A estrutura dos dirigentes, né? Mas o Richarlison também tem dirigente. E o Paulinho também tem dirigente. E a seleção da Argentina, eu ia até te perguntar disso, antes da Adri vai passar para o chat, mas antes disso, porque assim, o que me surpreendeu foi que os jogadores argentinos parecem ter uma posição muito mais progressista do que os brasileiros. E eles também têm lideranças de direita lá, como o Macri, agora tem outro candidato extremista de direita, o Bolsonaro argentino. Eles vivem na Europa, eles ganham muito dinheiro. Sim. E eles primeiro, era diferente ver esses caras se comportando, eles pareciam que tinham um espírito de equipe, menos exibicionistas, centraram naquele trabalho de ganhar aquela competição e ao mesmo tempo davam declarações muito mais progressistas. É a liderança do Messi ali que influenciou? É o Maradona que está sobre todos? Não, o lance é assim, o argentino sempre foi um povo mais ativo, com mais atitude, com mais força, né? Política, visão política. O povo argentino, o povo chileno, é diferente do povo brasileiro, né? Nós temos uma diferença, mas no futebol isso é gritante. Isso é gritante. Por quê? Eles foram para lá para ganhar a Copa do Mundo. Eles não foram lá para fazer dancinha, eles não foram lá para pintar o cabelo, descolorir o cabelo, eles não foram lá para comer um churrasco folhado a ouro, eles foram lá para ganhar a Copa. Né? Ganharam a Copa.
eles, o que essa seleção fez, que foi uma coisa importante para eles conquistarem? Eles conseguiram puxar o Neymar, o Messi. Para próximo do povo argentino, que a maior crítica do povo argentino é que o Messi era mais espanhol do que argentino, era mais europeu do que sul-americano, não se identificava com o povo argentino. Por isso que, por muito tempo, Maradona foi o único deus do futebol do povo argentino. Agora tem o Messi, porque o Messi ele se entregou nessa Copa para ganhar a Copa do Mundo para o povo argentino. O jogador brasileiro é completamente distante a identificação não existe mais com o torcedor brasileiro nem com o povo brasileiro. O exemplo é o seguinte: nós temos hoje 32 milhões de pessoas com fome, né, na pobreza, não é? Mas essas 32 milhões de pessoas, elas torcem para a seleção brasileira, elas gostam de futebol. Elas estão numa situação gritante, o governo precisa ajudar, mas elas gostam de futebol e vão torcer para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Só que o jogador brasileiro, o que ele faz? Ele vai comer um churrasco folhado a ouro. Aí o cara aqui fala assim, porra, eu não me identifico com esse cara não é próximo de mim. Cara, porra, eu não tenho 3 refeições. Para minha família, eu tenho ou café da manhã, ou almoço e janta, e muitas vezes nenhuma das 3 refeições. Aí eu vou torcer para um cara que está comendo churrasco folhado a ouro lá na Copa do Mundo, ou que está postando um iate, ou comprou o 3º jatinho, ou está num resort de 20 mil estrelas, e os caras postam. Como que o povo brasileiro, o torcedor, vai se identificar com esse ídolo? Não vai. Tá? Cada um faz o que quer. Eu estou fazendo uma crítica porque eu acho que isso aí distancia o jogador brasileiro do torcedor. Mas o que eles querem fazer, eles fazem o que quiser. Não importa. Mas isso cria uma distância gigante. Coisa que o futebol argentino não faz. O jogador argentino não faz. Vê o Messi. Por exemplo, o Messi, o grande jogador das últimas décadas, aí junto com o Cristiano Ronaldo. Mas o Messi. Cara, o Messi não aparece em nada de qualquer outra coisa que seja ostentando, mostrando soberba, mostrando arrogância, sabe? Se colocando acima de alguém, sabe? Não coloca, né? E mesmo assim, o povo argentino não se identificava com ele. Mesmo isso. O que precisou? Ele ganhar uma Copa do Mundo, vibrar, sabe? Xingar adversário, sabe? Desrespeitar, às vezes, o outro jogador da outra seleção, para o povo argentino falar, caramba, ó, o Messi agora é sul-americano, o Messi é argentino. Os nossos jogadores não fazem o mínimo esforço para se identificar com o povo. Mínimo. Com exceção do Richarlison, com exceção do Paulinho, né? A grande maioria, principalmente os da seleção brasileira, eles não fazem o mínimo esforço para se identificar com o povo ou para se aproximar do torcedor. Aí ele reclama que a torcida... eles reclamam que de vez em quando aparece pessoa assim, eu vou torcer para a Argentina na Copa do Mundo. Cara, é uma coisa muito louca, porque boa parte do torcedor brasileiro, boa parte dos torcedores, do povo brasileiro que gosta de futebol, se identifica muito mais com a Argentina do que com o time da seleção brasileira. Porque a gente se identifica com aquela garra, com aquela luta, com aquela entrega, não com desprezo, com descaso, com deboche. A gente não se identifica com isso, principalmente que debochar do povo brasileiro é uma crueldade, né? Vamos lá. Você faz um gol e você vai fazer dancinha, ou você faz uma careta, você está fazendo careta para quem? O torcedor que está assistindo. Não é para mim, não é para você, não é para Adri, não. Aquela careta, na minha opinião, é deboche de quem torce por eles, de quem está assistindo. Né? Então, assim, tem essa diferença. No meu caso, cara, eu torço para a seleção brasileira, óbvio, joguei na seleção brasileira, disputei uma Copa do Mundo, mas eu me identifico muito mais com o comportamento argentino dessa seleção do que com os jogadores da seleção brasileira. Isso não significa que eu torço contra a seleção brasileira. Eu estou falando de identificação. As pessoas não podem confundir. O Casagrande está torcendo contra o Brasil. Não. Eu não torço contra o Brasil. Eu torço para o Brasil, mas eu me identifico com o jogador argentino, não com o jogador brasileiro. Mas eu continuo torcendo pelo Brasil. É questão de identificação, entende? Mas depois que o Brasil saiu da Copa, acho que todo mundo torceu para a Argentina. Não, teve gente que não torceu, mas eu torci muito. Eu também, claro. Eu também torci.
Pô, merecia. O Messi merecia isso. Lógico. Não é que ele merecia porque ele é um dos melhores jogadores do mundo. Ele estava merecendo porque ele estava jogando muito na Copa. Ele estava se entregando na Copa. Ele merecia por causa disso. Dri, põe as pessoas... Deixa eu só trazer também, você escreveu até um artigo falando por que os jogadores do Tetra e do Penta não foram no velório do Pelé. Explica, comenta. Nossa, aqui, isso é uma coisa assim, para mim, como santista. Então, o lance é assim, lá na Copa teve uma homenagem ao Pelé, lá no Catar, num dia de folga. Só foram 2 jogadores argentinos, o Zanetti e o Pumpido, que foi o goleiro de 86 e 90. Esses 2 jogadores foram lá na homenagem ao Pelé. 2 jogadores argentinos. Nenhum dos brasileiros que estavam lá foi representar os campeões, né? Campeões. O Pelé é o tricampeão do mundo. O Pelé é o único jogador tricampeão do mundo, né? Então, o que eu pensei, o que eu acho? Eu não cobrei todo mundo. É que as pessoas gostam de distorcer. Não foi uma cobrança geral. Eu falei que deveria ter um representante da seleção de 94 e um representante da seleção de 2002, no mínimo. 2 seleções que foram campeãs do mundo. Então, na minha visão, foi um descaso dos jogadores campeões de 94 e campeões de 2002. Não dá para ir, o capitão não dá para ir, pô, liga, quem está em São Paulo aí? Pô, vai lá representar a gente, campeão de 94, no velório do Pelé, por favor. Pô, vai representar a gente lá no campeão de 2002, no velório do Pelé, sabe? É essa a cobrança. O Pelé, cara, tudo começou com o Pelé. Os caras que foram Tetra e Penta só foram porque o Pelé ganhou 3. Né? Então, eu acho que deveria ter uma consideração maior, né, de uma representação. Não era que tinha que descer os 23 jogadores campeões de 94 e 2000, não é isso? Tinha que ter um representante de cada um, no mínimo. Tinha que ter um representante da última Copa também. Na última Copa. Quem era o diretor da última Copa? Era o Juninho Paulista, o treinador era o Tite, né? E tinha os outros jogadores. Pô, tinha que ter um representante da seleção que acabou de jogar a Copa. Acabou de jogar a Copa. Nossa. Você defendeu a camisa da seleção brasileira. Aí o maior jogador da história do futebol faleceu, o cara que ganhou 3 títulos pro Brasil, você acabou de jogar uma Copa, tem que ter um representante lá. Ou eu estou exagerando? Não, tá claro que não, claro que não. É meio descaso, né, gente? Então, e aí cada um, as pessoas falam, pô, mas você não foi. Beleza, eu não fui, eu expliquei e vou explicar novamente. Eu cuido da minha saúde mental. Eu não tenho riscos de recaída com droga, com álcool, com nada. Mas de recaída emocional, sim. Eu tive algumas recaídas emocionais muito pesadas para mim. A tragédia do Ninho do Urubu, cara, eu tive uma recaída emocional desastrosa, demorou muito tempo para eu me recuperar, sabe? Da minha mãe, meu pai, minha irmã, lá em 79, enfim, eu tenho hoje em dia, o que eu mais cuido é da minha saúde mental, é do meu emocional. E eu tenho que abrir mão, algumas vezes, de algumas coisas que eu gostaria muito de estar, como no Pelé. O Pelé, para mim, é o máximo, gente. A seleção de 70, para mim, é o máximo. Eu tenho um vídeo que o Pelé me mandou, que ele assinou uma camisa da seleção brasileira, e ele me mandou, super carinhosa. Eu conversava com o Pelé muitas vezes, mandava mensagem, ele me mandava mensagem, às vezes do nada. Pô, Casão, foi belo comentário que você fez, tal, não sei o quê. Eu tinha uma ligação emocional muito forte com o Pelé, como eu tenho com todo mundo de 70. Mas eu não posso abrir mão da minha condição que eu tenho que carregar. Eu não nego os meus problemas. Eu encaro os meus problemas. E tem muita coisa que eu não sou bem resolvido. Né? As pessoas acham assim, pô, o Casão já tá super bem resolvido. Cara, ninguém sabe como eu penso e como eu sofro dentro da minha casa, às vezes, com memórias, com sensações e com perdas. Né? Então, esse foi o problema. Então, por isso que eu respeito todas as pessoas que têm alguma justificativa para não ter ido no velório do Pelé. Mas um representante da Copa de 94, um representante da Copa de 2002 e um representante da última Copa tinha que estar presente, sim. Tinha que estar presente. É essa a minha crítica. Tem toda razão. Deixa eu ler aqui os comentários, agradecer. Desculpa só falar, mas nem representantes de times do Santos foram. Craques do Santos. Olha, uma boa. Dri.
Deixa eu agradecer aqui. Silvia Baider, muito obrigada. Célia Soares, muito obrigada. Mandaram um super sticker. Ronaldo Cavalcante chegando aqui de membro da TV Fórum. Clóvis Ardeitos, apenas para contribuir com o jornalismo progressista sério. Muito obrigada, Clóvis. O Demétrio diz: Casagrande está certo, mas precisamos compreender a deficiência de formação política dos jogadores. Casão tem que fazer um curso de civilização, direitos humanos e democracia para o mundo do futebol. E passava... Professor Casão, é isso aí. Gostei da ideia. Advogado Armando Oficial, também chegando de membro, obrigada, Armando. Márcia Menezes, sou psicóloga e acho a análise do Casão perfeita. Sempre falei que esses meninos não têm estrutura emocional. O Paulo Ricardo Paes, nunca é só futebol. O poder do esporte é dar visibilidade para muitas coisas. Parabéns, Casão, você e Juninho são exemplos. Então, exatamente, Juninho Pernambucano, nós esquecemos. É outro ex-jogador de futebol que sempre se posicionou, mesmo com as regras do clube. Raí também, né? Fora o Sócrates, né? Sócrates não estava com a gente. Deus, né? Então, é isso aí. Auri Mainetti. Alfonsinho, né? Mais para trás. Exatamente. A Auri diz: Casagrande sempre necessário, admiro muito. A Sônia Murta manda aqui um super sticker, muito obrigada. O Túlio Magalhães diz: ontem fez 28 anos da voadora dada por Eric Cantona em Cantona. Gente, futebol também. Em um fascista que o xingou. Viva aos jogadores de futebol que estão sempre do lado de cada time. Eric Cantona era maravilhoso. Tá vendo? E o Paulo Oliveira diz: a verdade é que quem diz que futebol e política não tem nada a ver, ou não entende nada de política, ou não entende nada de futebol. Abraço fraterno para você, Casão. E chegou mais coisa enquanto você estava falando aí. O pessoal animou aí, viu? Até o Enio, né? O Enio, nosso amigo, o Enio PT Trem. Aí. A Mônica Luiz Miranda, minha total solidariedade ao grande cidadão Casagrande. Também sofro há um bom tempo com depressão crônica, te entendo perfeitamente, temos que evitar gatilhos ou as consequências são desastrosas. Obrigada, Mônica. Carmen Aires, que fala do Casagrande, verdadeira e linda, parabéns. Deixa eu ver se tem mais aqui, já. Casão, eu queria fazer uma pergunta inusitada aqui, fala sobre música pra gente. Estou vendo aqui tantos quadros atrás de você, lindos aí. E você tem todo um gosto sofisticado musical, as pessoas pouco exploram esse teu outro lado, né? Então, cara, assim, eu gosto de música desde criança. Meu avô, ele tocava pistão na orquestra da Hebe Camargo, no programa da Hebe Camargo, e num programa da TV Cultura que se chamava Baile da Saudade, que era apresentado por Francisco Petrônio. E a gente ficava sentado na sala, e quando meu avô aparecia na televisão, meu pai mostrava, ó, que isso aí é seu avô, isso aí é seu pai, é meu pai, isso aí é seu avô, é seu avô. E meu pai sempre foi muito ligado em música e cinema. Ele me apresentou tudo sobre cinema e tudo sobre música, de todos os estilos. É claro que eu caminhei para o lado do rock and roll, quando eu conheci Janis Joplin, Jimi Hendrix e tal. Falei, pô, isso aqui que eu sou, né? Isso aqui que eu quero. Mas eu cresci e fui informado politicamente da situação do Brasil através das músicas da MPB, através de Caetano, de Gil, de Milton, de Clube da Esquina, de Chico, de Belchior, né? Então, eu sou muito ligado à música mesmo. Eu trabalhei um ano com o Raul Seixas em 83, eu fui o produtor de 3 shows do Raul, eu tinha 19 anos só, com um grupo, em 1983. Depois eu fiz, em 2018, em janeiro de 2018, dia 31 de janeiro de 2018, eu fiz uma homenagem à Adoniran Barbosa, que tem na internet, vocês podem procurar, que o espetáculo chamou Adonirando, no Teatro Municipal, que, pô, foi maravilhoso, maravilhoso. E agora, dia 13 de julho, agora, Dia Mundial do Rock, eu vou fazer o Rock Canta Belchior, também lá no Teatro Municipal. Então eu trabalho fora o futebol. Você vai produzir esse show, é isso? Eu tenho uma equipe. Já anuncia aqui de primeira mão. Nós estamos começando os contatos com os convidados, né? Mas já está movimentando, já estamos indo adiante desse espetáculo, né? Em homenagem ao Belchior, que é um compositor. Quem está comigo sempre, que está do meu lado, é o maestro João Carlos Martins. Nós trabalhamos juntos nesses eventos, né?
nessas homenagens. Então, cara, assim, fora isso, eu vou muito no teatro, adoro cinema, desde o cinema mudo, adoro cinema, vejo tudo que eu posso ver, vou no cinema assistir, porque eu gosto de ir no cinema, né? Eu curto entrar na sala de cinema. A experiência. Então, assim, cara, fora esse meu lado de comentarista esportivo, eu tenho um lado cultural muito forte. E você já tinha isso antes de começar? Sempre tive. Já tinha, sempre tive. Aí eu te pergunto, será que, voltar a uma pergunta anterior que eu fiz, que políticas públicas um governo podia fazer para que esse pessoal tivesse essa formação e talvez fosse menos presa fácil desse sistema? Então, primeiro, você fez uma pergunta da Ana Moser, né, que eu não falei. Bom, a Ana, cara, em 2020, quando teve o assassinato do garoto João Pedro, lá no Rio de Janeiro, de 14 anos, e depois teve o assassinato do George Floyd, lá nos Estados Unidos, aquilo mexeu muito comigo, e eu estava no programa Bem Amigos, do Galvão, mas incomodado com aquilo que estava acontecendo. E aí, eu mandei uma mensagem para minha querida Isabel, que nos deixou há pouco tempo, porque eu tive uma ideia de montar um grupo antirracista. E o grupo foi montado. Só que o grupo, depois, muitos jornalistas, advogados, gente de todas as áreas. O grupo chama Esporte pela Democracia. E depois não ficou só antirracista. Ele surgiu para ser antirracista naquele momento. E a Ana Moser ajudou a montar o grupo. Era eu pedi para a Isabel, eu perguntei para a Isabel se ela topava, ela topou, que ela sempre topou as coisas que eu propunha para ela, desses movimentos todos, e ela falou com a Ana Moser, e eu, a Ana e a Isabel, montamos esse grupo. Aí foram chegando um monte de gente, muitas pessoas. Hoje o grupo tem, sei lá, mais de 200 pessoas. Daqui todo mundo coordena, é uma coisa bem democrática mesmo. Então, a Ana pensa muito parecido com aquilo que eu vou falar, que é o seguinte: o esporte tem que ser para todos. Para todos. Todos os lugares, porque quando eu era criança, tinha campos de futebol em todos os lugares. Você não pagava para jogar futebol. Você não pagava para ir numa escolinha de futebol. Você jogava na quadra que tinha na sua praça, você jogava no campinho que tinha lá embaixo, perto da rua, no outro campinho. Cada bairro tinha 2, 3 campos de futebol. Então a gente desenvolvia o futebol sem se preocupar se meu pai e minha mãe teriam dinheiro para pagar para eu ir numa escolinha. E hoje, o que acontece é isso. Escolinha, só escolinha, escolinha, escolinha. Não tem muito. Não estou criticando a escolinha, dá emprego para professores de educação física, é ótimo. Os caras ensinam o fundamento para os garotos, mas os garotos também têm que ter um espaço para jogar em outros lugares, gratuitamente. Aquele negócio de pegar a bola e chamar os amigos, vamos jogar bola. Você tem que ter um lugar para jogar bola. Você tem que ter um lugar para jogar bola. Você tem um lugar para jogar vôlei. Você tem que ter um lugar para jogar basquete. Cara, você vê os Estados Unidos, os caras jogam basquete em todas as praças. Toda praça tem 2, 3, 4 quadras de basquete ali, de cimento, que a garotada fica jogando. O basquete é um dos principais esportes, junto com o futebol americano, junto com o beisebol e tal. E aqui no Brasil, os principais esportes são o futebol, o basquete e o voleibol, com bola, né? Esportes com bola. Então, você tem que ter, em todos os bairros, em todos os estados, você tem que dar condição para a garotada que tem menos condições financeiras para pagar uma escolinha também fazer esporte. Porque você perde muito talento, você perde crianças para o tráfico, você perde crianças para o crime. Por quê? Porque eles querem fazer outra coisa. Eles desejam fazer outra coisa, mas não tem outra coisa para fazer a não ser pago. E aí fica complicado, né? Fica bastante complicado. Quando eu estudei, que eu acho que isso também é muito importante, eu não sei se os colégios têm isso, mas quando eu estava no colégio, no meu colégio tinha teste de aptidão esportiva, né? Então, todo mundo fazia educação física, mas 2 vezes por semana a gente ia para um clube que tinha pista de atletismo, tinha tudo, e lá no clube, os alunos que mais se destacavam, que o professor percebia que mais se destacava no esporte, a gente fazia uma aula especial lá, que era aptidão esportiva. Então, você jogava basquete, jogava voleibol, corria. Eu corri 200 metros, 400 metros, quando eu tinha 13, 14 anos.
Porque eu era mais alto, eu era leve e tinha passada larga. Então o professor, acho que você vai dar bem nisso. Mas eu gostava de jogar, eu gostava de esporte com bola. Então eu jogava muito bem futebol, basquete e vôlei, né? Eu tinha os 3 esportes que eu disputava, que eu jogava, né? Eu fui campeão colegial de basquetebol, lá 77, por aí. E quando eu fui para o Corinthians, com 11 anos de idade, eu continuei fazendo todos esses esportes. Quando eu tinha 16, que eu já estava me destacando, já estava treinando profissional, a diretoria do Corinthians me chamou e falou assim, olha só, você vai ter que decidir um esporte, cara, porque você já está treinando profissional. O que você quer? Você quer ser jogador de futebol? Você quer ser jogador de basquete? Você quer ser jogador de voleibol? De futebol de salão, que eu jogava também? Porque não dá mais para você ficar aqui no clube. Você treina de manhã, aí você sai do treino, vai para a quadra jogar basquete, e depois começa o jogo de vôlei, você vai lá jogar vôlei. Não dá, porque você já está virando profissional. E eu fiquei no futebol. Mas por que eu fiz? Por que eu tinha todo esse apetite? Porque no colégio eu fiz o teste de aptidão e mostrei que eu sabia jogar, né? O professor, eu sabia correr também, mas eu não gostava de correr, eu gostava de bola. Então, eu tinha essa aptidão, foi desenvolvida no colégio, cara. E eu acho que é importante você fazer teste de aptidão esportiva, já desde da garotada, desde quando você está ali, sei lá, ginásio, não sei como chama hoje, mas ali já de criança você já dá para perceber o toque na bola, a mão, como o garoto ou a garota se movimenta. Então, eu acho que teste de aptidão esportiva é muito forte para quem quer desenvolver o esporte no país. E a Ana tem essa visão também. Legal. E tinha também as Olimpíadas Escolares, né, Casão? Olimpíadas Escolares. Então, além das Olimpíadas Escolares, tinham jogos regionais, né? Jogos regionais. Então, por exemplo, tinha campeonato da Zona Leste, como morava na Penha, jogos escolares da Zona Leste. Tinha a Zona Norte, tinha a Zona Sul, Zona Oeste. E os campeões depois jogavam no Pacaembu, final, na quadra, no campo e tudo mais. Tinha tudo. O estudante, o garoto, o adolescente, ele tinha o espaço para desenvolver o esporte e, além disso, aprender a competir. Você tem que aprender a competir, né? Porque competição é o seguinte, é muito gostoso ganhar. Você tem que aprender a perder. Porque se você não aprender a perder... Se você não aprender sabe, né? Então, exatamente. Então, é isso que eu ia chegar. Se você não aprender a perder no esporte, você não vai aprender a perder na vida nada. Você não vai respeitar nenhum tipo de resultado na sua vida. De tudo eu estou falando. Não é só não aceitar uma derrota nas eleições e criar um terrorismo. Mas um término de um namoro, uma garota que você gosta muito, né? Se você não tiver uma preparação de aceitação de uma derrota, porque é uma derrota, né? Você vai se complicar na vida. Você tem que ter isso. Isso é ensinado através de competição. Né? O futebol ensina muito isso pra gente. Né? Hoje em dia, por exemplo, eu não jogo futebol profissionalmente desde 94. Né? Mas eu sou super competitivo, cara. Comigo mesmo. Eu escrevo um texto, porra, que legal. Aí eu já fico pensando no próximo. Eu falo, pô, eu tenho que fazer outra coisa bacana que nem essa. Sabe? E eu fico me cobrando, competindo com as coisas que eu mesmo faço. Eu não fico competindo com ninguém, eu fico competindo comigo mesmo, que é um modo de eu alimentar essa condição de você viver dentro de uma sociedade. A sociedade mundial ela é competitiva, tudo é competitivo, cara. Existem pessoas tão talentosas ou tão importantes no trabalho como nós três somos. Eu tenho concorrência, você tem, ele tem também, concorrência existe, né? E a competição existe no dia a dia. Você tem que aprender a ser competitivo, mas, ao mesmo tempo, tem que aprender também a aceitar uma coisa que não deu certo, pô, sabe? Parte para outra coisa. É assim. Isso, eu acho que esses jogadores de futebol atual, eles não sabem, não são preparados para isso. Porque é muito claro, os jogadores brasileiros, que não sabem perder e nem sabem ganhar. Né? Porque eles debocham tanto na derrota como na vitória. Né? O deboche, ele entra tanto quando eles perdem, o deboche é uma defesa. Todo mundo critica, ele vai lá e debocha. Olha aí, olha o meu iate, olha não sei o quê, deboche. E quando ganha, debocha também para mostrar, tá vendo? Vocês me criticavam, olha como eu sou. Então, é o deboche, não é competição. Olha só, já a gente já vai começar a entrevista com
o professor especializado na questão militar, professor da UFSCar, João Roberto Martins Filho, que já está aqui nos bastidores. Eu vou ler a última rodada aqui dos superchats para o Casão, e aí a gente segue aqui, e ainda vai ter Fala Rovai, né, no final do programa. Então tem bastante coisa. Eu vou contar tudo sobre o Gabinete do Ódio, Casão. Poxa, eu estava vendo antes aqui. Incrível, né? Impressionante, velho. Daphne Pérola, Casão é raridade no futebol, parabéns pelos seus posicionamentos. A Carmen Aires, que fala do Casagrande, verdadeira e linda, parabéns. Enio Barroso Filho, tudo começou com Marcelinho Carioca 100% Jesus. Tu tinha boa relação com ele, Casão? Como é que é com o Marcelinho? Normal. Eu joguei com ele no Flamengo e joguei com ele no Corinthians, né? Nós jogamos juntos direto, assim, dois anos seguidos. Uma relação normal. Somos pessoas diferentes, eu penso diferente, as minhas atitudes são diferentes, meus interesses são outros, né? Mas ele tem... Me relacionava normal com ele, tranquilo. O Sérgio Luiz Bertozzi, Casão, como torcer para uma seleção que usa uma camisa que se transformou na suástica brasileira? Pois é, será que a gente ainda vai conseguir usar a camiseta da CBF, né? Mirna Rosa, gosto muito do Casagrande, minha admiração e carinho para ele. Maria Edna, Casão, você é gigante, lhe admiro demais, abraço a todos. O Claudinei, gostava tanto de ver Casão e Ivan Moré, vocês não têm projeto de voltar à dupla? Mônica Mello, Casagrande, você é a favor da aposentadoria da camisa 10 em todos os times e da seleção brasileira? Meg Souza, as quadras das escolas precisam ser liberadas para uso das comunidades nos finais de semana. Também, mas tem que... É uma ideia, né? Tem que liberar a quadra e colocar junto o professor de teatro também, o cara da literatura, porque senão você só forma um lado do ser humano. Mas, então, passar para o Casão comentar aqui esses últimos comentários, dar sua palavra final, e aí depois a gente já segue com o professor João, que está aqui já com a gente. Eu quero agradecer a oportunidade, eu acho que a gente precisa ter mais espaço, assim, para a gente mostrar um outro lado, mostrar os pensamentos, mostrar as ideias, né? Mostrar se posicionar de alguma maneira. Eu acho que tem pouco espaço, às vezes, para pessoas que não é do jornalismo, né? Eu faço o papel de jornalista há muito tempo, mas eu não sou jornalista formado, eu sou um jogador de futebol. E eu acho legal quando tem um espaço que eu posso mostrar, sabe, um outro lado da minha vida. Apesar que as pessoas sabem muito sobre o que eu penso, me posiciono sempre há muito tempo, mas existe sempre um espaço para dar detalhes, para você concluir, para você mostrar precisamente o que você está falando, né? Porque às vezes em programas curtos você fala uma coisa e aí dá várias interpretações. Numa oportunidade como essa, eu acho que eu fico claro, eu acho que tudo que eu falei foi bem claro em cima daquilo que eu penso. Muito obrigado por essa oportunidade. Cara, é um prazer imenso ter você aqui. Vou te convidar de vez em quando, viu, Casão? Beleza. Então, uma polêmica no ar, eu procuro tua assessora, Vanessa, vou dar um abraço. Valeu. Obrigado. Valeu, Casão. Obrigada, Casão. Até. Beijo.